da secção regional sul e também como investigador do projeto Lugar do Discurso, mas nestas funções de abertura da sessão de hoje, cumpre-me fazer as honras da casa e agradecer a presença de todos em nome da secção regional do sul da Ordem dos Arquitetos. É com enorme prazer que acolhemos esta iniciativa aqui na Ordem. Este projeto, o Lugar do Discurso, inclui um conjunto de debates, sendo este que ocorrerá hoje o segundo dos debates, o segundo momento deste ciclo de debates, este dedicado, intitulado Vitrúvios Moçambicanos. Esta parceria, portanto, este projeto, o Lugar do Discurso, é uma parceria entre a Universidade Nova e é um projeto de investigação integrado numa parceria entre a Universidade Nova e o ISCTE e interessa particularmente à Ordem dos Arquitetos estabelecer esta proximidade com a academia e tem feito um conjunto de iniciativas que pretendem estimular esta mesma relação. Também é importante realçar que, a propósito deste projeto Lugar do Discurso, foi constituído na Biblioteca Digital da Ordem dos Arquitetos um segundo dossiê temático. O primeiro dossiê tinha sido dedicado ao sal e agora temos um novo dossiê temático que inclui as capas das revistas portuguesas de arquitetura do século XX, portanto um dossiê e com uma descrição de algumas iniciativas e de alguns textos que foram sendo realizados no contexto desta investigação e que estão acessíveis na Biblioteca Digital da Ordem. Queria também, naturalmente, agradecer o empenho da Ruth Figueiredo, em particularmente, como uma pessoa que tem estado mais dedicada à preparação de toda esta investigação e também destas iniciativas. Também a Catarina Almeida, bolseira do projeto, tem tido neste contexto uma dedicação particular. E, portanto, queria passar a agradecer uma vez mais a presença de todos. Penso que, à semelhança da sessão anterior, esta será uma sessão bastante interessante e que nos honra bastante conseguir juntar todas estas pessoas para debater um tema que nos é caro. Sejam bem-vindos e passava a palavra à Ana Vaz Milheiro para fazer uma apresentação dos nossos convidados. Muito obrigada, Paulo. Pronto, muito rapidamente. Primeiro eu queria, obviamente, agradecer, o Paulo já fez a apresentação do projeto, já agradeceu a todos os investigadores, enfim, que estão envolvidos, os bolseiros. Este projeto é um projeto, enfim, que foi sendo montado, enfim, tem um esforço muito grande da Ruth Figueiredo, que foi sendo montado ao longo de uma série de anos e que finalmente a gente consegue agora estar a concretizar, mas queria obviamente agradecer aos convidados desta sessão. Enfim, hoje temos um painel que eu acho que é um painel bastante diversificado, inclusivamente temos um estrangeiro entre nós, o que dá uma dimensão internacional à sessão, que para nós às vezes é muito complicado podermos convidar pessoas de fora, porque obviamente, como vocês imaginam, as contingências orçamentais são sempre muito fortes neste projeto, mas é essencial, enfim, é um grande prazer, que obviamente por isso eu dirijo o primeiro agradecimento ao Hugo Segala. É para nós muito importante termos este intercâmbio, podemos de facto mostrar, enfim, o que estamos a fazer, para percebermos também o que é que está a acontecer noutros lugares em relação à investigação, em relação a estas matérias. Podemos também confrontar-nos com as críticas que as pessoas que estão de fora nos podem fazer, exatamente para avançarmos no projeto. Portanto, para nós é muitíssimo importante termos a presença de uma pessoa como o Hugo. Obviamente o Hugo não é propriamente um estrangeiro, não é? O Hugo é um brasileiro. Os brasileiros, enfim, têm uma afinidade muito forte connosco, percebem muito bem daquilo que nós estamos a falar, ainda para mais nesta temática muito específica que é a arquitetura tropical, que é o tema da capa de hoje, digamos assim, mas obviamente é muito importante a presença do Hugo, porque o Hugo inclusivamente poderá ter um olhar muito fresco sobre o nosso projeto e também eventualmente
dar-nos aqui algumas orientações com toda a sua longa experiência. Portanto, eu vou começar mais ou menos só por, enfim, dar um bocadinho um enquadramento, enfim, uma biografia muito breve do professor Hugo Segawa, que é professor na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, mas neste momento está a ocupar o cargo de diretor do Museu da Universidade também de São Paulo, Museu de Arte Moderna, que é um cargo penso que muito interessante, porque se calhar também dava outro painel. E o Hugo Segawa, enfim, foi presidente do Docomum Brasil durante um período muito importante do Docomum Brasil. O Brasil é um membro do Docomum, enfim, muitíssimo relevante, dada toda a herança, todo o património moderno que acumula, e um grupo de investigadores na área do movimento moderno muito importante e com muito peso nesta organização. Vocês hoje, como sabem, hoje esta organização é dirigida internacionalmente por uma portuguesa, que é a Ana Tostões. O Hugo tem também uma série de livros, enfim, dedicados à arquitetura mais recente do Brasil. O Brasil é um país que está quase a fazer 200 anos, mas, enfim, o Hugo escreveu muito sobre o século XIX, sobre os jardins, sobre muitas temáticas, mas provavelmente o livro mais famoso, mais importante, enfim, aquele que marcou muito a historiografia de um determinado período, é um livro sobre as arquiteturas do Brasil, que são 100 anos de arquitetura no Brasil, que acabava exatamente em 1998, o período em que o livro é publicado, e é uma espécie de grande síntese depois de outras que foram feitas sobre a arquitetura mais recente do Brasil e que obviamente confirmava a importância que a arquitetura moderna tem no Brasil. Todo este historial do Hugo Segawa enquanto investigador, o Hugo Segawa é um professor e um investigador, se eu tivesse que o definir, provavelmente definiria-o desta forma, é obviamente fundamental, porque é muito importante para o nosso projeto, por isso o Hugo é nosso consultor, não é consultor do lugar do discurso, também está aqui nessa qualidade, porque obviamente a divulgação da arquitetura moderna brasileira fez em acontecimentos que todos nós conhecemos, que são mais ou menos históricos e que são mais ou menos conhecidos da historiografia do movimento moderno, mas fez-se muito a partir da divulgação nas revistas, não é? Nas revistas internacionais, as revistas europeias, as revistas americanas, norte-americanas, que divulgaram esse momento muito extraordinário da arquitetura brasileira. É evidente que, enfim, quando pensamos na divulgação da arquitetura brasileira, pensamos no Brasil Builds, obviamente, mas acompanhando o Brasil Builds, há uma série de outras publicações periódicas que vão alimentando os circuitos internacionais e que vão confirmando a inovação, a importância e principalmente a consolidação de uma cultura moderna num país emergente, não é? E fora do eixo norte, não é? Portanto, fora do hemisfério norte, não é? E, portanto, obviamente, quando pensámos neste projeto, quando pensámos quem é que poderíamos, enfim, com o RUT, não é? Quando se pensou quem é que poderia ser, de facto, então com a professora também Margarida Ascioli, naturalmente, quando se pensou quem é que poderiam ser os nossos parceiros, não é? Os nossos consultores, as pessoas que nós convidaríamos para conversarem connosco, o Hugo foi automaticamente uma pessoa que nos pareceu bastante óbvio que isso pudesse acontecer. Pronto, portanto, eu queria agradecer muitíssimo, saúde do Hugo, muito por ter vindo aqui, ter-me arrastado de São Paulo até Lisboa. Espero que hoje a sessão, embora, enfim, com um público modesto, seja bastante animada. Penso que sim. Vou seguir só aqui a minha ordem que tenho. Bom, por acaso não, vou aqui saltar uma ordem para falar, enfim, para agradecer a segunda pessoa que eu queria agradecer muitíssimo, obviamente, é o professor José Manuel Fernandes, da Faculdade de Arquitetura, agora da Universidade de Lisboa, já não da Universidade Técnica, professor catedrático, o que também é professor titular, que é equivalente. Portanto, temos aqui dois homens da academia, enfim, aliás, hoje a academia está muito representada, porque todos somos professores, e investigadores também. Bom, o José Manuel Fernandes, obviamente, é uma personagem, quando falamos de arquitetura tropical, de divulgação da arquitetura, principalmente da arquitetura africana, não é? Enfim, do nosso período final, da nossa colonização final africana, temos que, obviamente, chamar o José Manuel Fernandes. O José Manuel Fernandes é a pessoa que abriu esta linha de estudos, que deu alguma coerência, que a criou de alguma forma, portanto, que nos chamou a atenção. Penso até que, a partir das suas provas de agregação, em 1998, das suas provas
obras de agregação, que depois deram aquele livro muito famoso da geração africana. Portanto, é a partir daí que se começa a afirmar esta hipótese de estudarmos a arquitetura que é produzida no antigo espaço colonial africano português de uma maneira autónoma, como um corpo de estudos, como algo à qual nós começamos a olhar com uma atenção despreendida. Inclusivamente, o Zé Manel teve essa vantagem de ter olhado para ela muito despreendida da produção nacional, portanto, não ter utilizado as matrizes da produção nacional, quando eu digo nacional, continental, enfim, aqui da metrópole, digamos assim, e, portanto, ter percebido que estavam em causa outras, portanto, muito cedo apontou essa especificidade que essa arquitetura tinha e, portanto, obviamente, quando estávamos a montar esta mesa especificamente sobre temáticas relacionadas com essa arquitetura tropical, também era óbvio que a presença do Zé Manuel Fernandes era fundamental, principalmente porque, obviamente, o Zé Manuel tem uma coisa muito importante para nós, é que é capaz de fazer grandes sínteses, portanto, tempos longos. Nós às vezes concentramos em tempos muito localizados, cronologias muito afinadas e, portanto, o Zé Manuel Fernandes consegue ter uma leitura muito mais alargada, não é? O que para nós, obviamente, é muito importante porque depois conseguimos melhor situar os nossos próprios estudos, porque apesar de facto da geração africana se ter firmado muito na ideia da arquitetura moderna, a verdade é que o José Manel não tem, enfim, tem um grande à vontade para vir até o século XIX, recuar um pouco mais, avançar um pouco mais e, portanto, tudo isso nos permite depois irmos colocando as nossas próprias investigações em linha com esse quadro mais geral que o José Manuel Fernandes vai avançando. Portanto, queria, obviamente, agradecer muito a disponibilidade de estar aqui hoje connosco, faz todo o sentido. A terceira pessoa, e fiz só por uma questão de não tem nenhuma hierarquia específica, é obviamente o Miguel Santiago, professor na Universidade da Beira Interior. O Miguel, enfim, eu e o Miguel já nos conhecemos há longo tempo, fomos colegas de mestrado, temos também aqui uma história mais antiga, nesse sentido, enfim, conhecemos-nos ainda muito jovens, quando estávamos a iniciar as nossas carreiras de investigadores, quando estávamos a aprender a pesquisar, não é, no mesmo curso na Faculdade de Arquitetura, um curso que era ministrado pela professora Maria João Madeira Rodrigues, e o Miguel, que é professor também de Arquitetura e docente na Universidade Interior, entre outras escolas onde já ministrou também, já foi o exercício da docência, foi a primeira pessoa a fazer um estudo de doutoramento sobre o peixe guedes. Ou seja, a retirar, se o professor José Manuel Fernandes faz uma história mais genérica e faz uma história de contextualização, o Miguel Santiago, penso que também tinha a ver com uma história pessoal, ter sido aluno do peixe, uma admiração que cultivava em relação ao peixe, foi a primeira pessoa a ter a coragem de pegar num autor que sempre foi uma figura com alguma marginalidade na cultura portuguesa, um homem, obviamente, com uma obra absolutamente extraordinária, enfim, que alguns de nós têm a sorte de ter visto em Moçambique, mas com uma obra absolutamente extraordinária, e o Miguel foi o primeiro, de facto, a olhar para essa obra como um académico. Portanto, tentar sistematizá-la, tentar perceber, por exemplo, é graças ao Miguel que nós sabemos que o Peixe Guedes foi o arquiteto português mais publicado internacionalmente na década de 60, quer dizer, mesmo aqui na metrópole, ninguém teve a projeção internacional do Peixe Guedes, depois o Miguel irá falar um bocadinho sobre isso, uma vez que o que traz aqui tem a ver com a divulgação nas revistas, mas o Miguel fez um estudo sistemático, foi a Moçambique, levantar as obras, localizar as obras outra vez a partir, enfim, de apontamentos que o peixe ia dando, e todos nós que convivemos com o peixe sabemos como o peixe falava por enigmas, não é? E a verdade é que é muito engraçado porque o peixe nos une a todos nós, não é? Depois, enfim, por várias razões, nos une a vários níveis. Finalmente, obviamente, deixei para fim o José Luís Saldanha, que é meu colega no ISCTE, portanto, essa familiaridade permite-me ter o José Luís Saldanha também é professor no ISCTE como eu, é ainda presidente do Conselho Pedagógico do ISCTE, obviamente está aqui porque fez um trabalho absolutamente, também penso eu, que irrepreensível sobre o arquiteto Luís Pessoa, no âmbito de um projeto de investigação que tivemos em conjunto, e obviamente trouxe, enfim, também ao conhecimento de um arquiteto, enfim, que muito pouco nomeado na historiografia oficial
sobre a arquitetura realizada em África neste período. Uma personagem muito extraordinária, muito particular, um homem, enfim, um fotógrafo extraordinário, um homem que registrou a África, principalmente no final da década de 60, princípio da década de 70, como ninguém, que deixou de facto uma marca incrível, e obviamente o Zé Luís escreveu, enfim, uma das primeiras, se o peixe, enfim, se o Miguel escreveu o peixe, é muito importante, o Zé Manel escreveu a primeira monografia sobre um arquiteto que estava numa linha muito mais recuada, quer dizer, que de facto era um perfeito desconhecido antes de nós conhecermos, desculpa lá, enfim, porque era teu avô, mas era um desconhecido de facto da historiografia oficial e, portanto, com isso também o Zé Luís contribuiu para alterar um bocadinho aquilo que era o status quo que eventualmente até o próprio José Manuel Fernandes tinha construído em relação à África. Pronto, e portanto, nesse sentido, as pessoas que estão aqui são pessoas que têm estudado muito a África. Obviamente precisávamos daqui de uma compensação, que era o Hugo, que vem trazer a perspectiva da América Latina e da América do Sul e do Brasil em principal, porque o desafio que eu fiz a os nossos três convidados era exatamente para que pudéssemos debater hoje aqui como é que a arquitetura tropical, que tinha especificidades, porque todos nós sabemos que o movimento moderno, enfim, genericamente, trabalhava para uma globalização qualquer, uma internacionalização, uma abstração da linguagem que fosse entendível ao nível de todas as comunidades, mas muito cedo o Corbusier aponta a ideia da especificidade, não é? E que essa especificidade tem exatamente a ver com as questões do clima, não é? Logo na Argélia ele começa a apontar essa especificidade, a ideia do brise-soleil, a questão da proteção da insolação, a ventilação cruzada. Portanto, ele percebe que essa universalidade, essa internacionalização tem que ser apurada localmente e regionalmente. Isso provavelmente depois estará na origem dos modernos regionais que as diversas culturas que abraçaram o moderno conseguiram desenvolver, e portanto esse internacional se torna progressivamente mais local, que é muito interessante. E o que nós queríamos aqui perceber era um pouco como é que esta arquitetura, que é feita principalmente no hemisfério sul, como é que ela aparece nas publicações, como é que ela é divulgada, desafiando cada um dos nossos interlocutores, enfim, a falarem do seu caso mais particular. Portanto, eu ao José Manuel Fernandes tinha pedido que ele fizesse uma espécie de introdução, digamos assim, a este panorama da arquitetura moderna africana. Depois tinha pedido ao Miguel que falasse sobre a questão dessa divulgação, dessa personagem que é o peixe, internacionalmente, os contactos que ele trava com o mundo anglo-saxónico, designadamente, e portanto que projeta a sua obra a um nível importante do ponto de vista da cultura internacional. Ao Zé Luís que fizesse um pouco isso também, mas em relação a uma outra figura, portanto um homem que estuda na Architectural Association, tem também relações nesse mundo anglo-saxónico, mas obviamente trabalha cá e, portanto, trabalhando cá, tem outra dimensão do que é que deve ser a promoção da sua obra. E, finalmente, para encerrarmos, obviamente em grande, fazermos essa viagem pela a América Latina e pela América do Sul, principalmente pelo Brasil, percebemos um bocadinho a importância que a arquitetura brasileira ganha internacionalmente, uma importância que também é conferida, obviamente, pelas publicações, pela forte presença, com alguma constância, dessa produção brasileira nas páginas internacionais. E também, obviamente, se o Hugo quisesse partilhar também connosco alguma da própria experiência com das publicações locais, as próprias publicações brasileiras, porque o Hugo começou o seu trabalho até como crítico de arquitetura na revista Projeto. Portanto, é um homem que vem da crítica da arquitetura, da divulgação da arquitetura nos anos 80 e que depois, enfim, se transforma e vai evoluindo mais para esse papel, enfim, de historiador, que é um pouco diferente do papel do divulgador e do crítico. Pronto, e portanto o Hugo também tem pode falar até nisso na primeira pessoa. E pronto, muito rapidamente, sendo esta viagem que eu propunha, vou começar então pelo José Manuel Fernandes, enfim,
fazer um pouco esse enquadramento. O Hugo e o Zé Luís trouxeram uns PowerPoints, depois também vamos passar, portanto, também penso que isso também tornará ainda mais animada a sessão. E, portanto, eu pedi para cada um preparar uma apresentação muito curta, de 10 a 7 minutos, porque a ideia, de 7 a 10 minutos, peço desculpa, como o Lúcio Fusco, não é? Porque a ideia era, de facto, depois também podermos conversar convosco, não é? Com toda a gente, as pessoas estão aqui, podermos colocar questões. Pronto, sendo assim, se calhar vou sair daqui. Não, ainda não temos imagens. Quando tivermos imagens eu saio daqui. Mas pronto, Zé Manel, queres começar então a arrancar aqui com a nossa mesa? Vamos a isto. Obrigado. Queria agradecer, claro, em primeiro lugar, a Ana e a Ordem dos Arquitetos. É muito interessante ver já, digamos, em lançamento e em funcionamento um gosto, um interesse coletivo de um corpo de investigadores, de interessados, de curiosos, quem seja, na assistência. Portanto, isso é gratificante. De facto, aqui há 20 anos atrás era um vox clamanti in desertum. Era um assunto que não tinha nada a ver com ninguém. Mas, só para esclarecer, eu estava-me a guiar por estar no mail que mandaste, portanto, 1h30 minutos mais ou menos de sessão, não é? Não, sim, mas eu disse para vocês fazerem uma apresentação de 10 minutos inicial para podermos arrancar com as temáticas. A minha disponibilidade de 1h30 era em função da 1h30. Sim, não, porque eu pensei que isto então tenho sempre que isto vai ser bastante animado e, portanto, vamos estar aqui muito tempo a debater, mas isto era só para arrancar a conversa, para aquecer. Pronto, é evidente, sem qualquer desconsideração para com todos os colegas na mesa, tenho muito gosto em estar com eles e tenho especial prazer em rever o Hugo, que nós nos conhecemos em Bratislava, em Sliás, vai fazer 20 anos para o ano, exatamente no Encontro Internacional do Docomomo, onde eu conheci o livro dos Jardins e sobre o Rio de Janeiro, que depois muito utilizei. Queria enaltecer o papel dele na arquitetura e na história da arquitetura brasileira. Também queria dizer que está comigo a investigadora que sempre me acompanhou nestes trabalhos desde o início, que é a arquiteta Maria do Rio de Janeiro, que tem feito quer investigação de campo em Moçambique, Cabo Verde, etc., São Tomé, quer trabalhos e edições. José Luís Tinoco, João José Tinoco, perdão, a obra dele, etc. Também, portanto, antes de passar à breve súmula ou síntese ou enquadramento, outro dia uma colega ex-aluna encontrou-me lá na escola e disse: eu considero-te um pioneiro destes assuntos africanos. Eu fiquei, meu Deus do céu, pronto, já estou arrumado, sou um pioneiro, posso fechar e ir para casa. Eu não gostaria de parar no pioneirismo, se ele existiu, isso é uma história antiga do século passado. Gostaria de avançar e tenho tentado avançar, e no outro dia fizemos um livro, nós os três, não é? A Ana, a Emília e eu, sobre Cabo Verde, e penso que foi um avanço interessante. Depois, passando aos tópicos, eu tinha 3 tópicos. Primeiro, muito resumidamente, essa fase, tal fase do pioneirismo, basicamente foi a descoberta, foi um mergulho bastante impressivo, bastante sensitivo, por via das viagens. Quer dizer, foi descobrir as coisas no sítio, na realidade construída, seja nas ilhas da Guiné, seja em Cabo Verde, seja em Moçambique, também depois de outros percursos. E a partir daí, isto passa-se nos anos 90, 93, 95, 96, 98, 2000. A partir daí, entrevistar os vivos, que era a coisa mais importante, porque estavam todos nos 70, nos 80 e nos 90. Não é? E, portanto, coligimos a chamada informação direta, oral e visual. E, de facto, foi muito pouco utilizada a fonte primária, as fontes fundamentais. Usámos muitas fontes secundárias, livros, revistas, publicações, porque essa descoberta era uma descoberta em movimento, não é? E de facto agora não, agora há grupos, há equipas de investigação, a Ana liderou vários, outros colegas e outras colegas lideraram outros, e portanto está-se numa fase de facto de aprofundamento, conhecimento mais rigoroso, mais exato, e que conta evidentemente com os aporos das entrevistas, isso tudo. Dá essas 2 fases. Mas eu acho que já devíamos estar na terceira fase. E aí, por essa via, passa ao segundo assunto, ao segundo tópico. Qual é a terceira fase? A terceira fase é descentrar este assunto do lusitanismo, do português que investiga. Temos que sair disso rapidamente. Claro que já se começou, a prova disso é esta mesa, mas não é suficiente. Não é o mundo francófono que nos importa. É basicamente a Hispano-América e os anglo-saxónicos. São esses 2 grandíssimos universos
internacionais, transoceânicos e muito importantes do ponto de vista colonial e pós-colonial, nos quais interessa lançar a semente da curiosidade e do conhecimento destes assuntos. A começar no Brasil. Porquê? Aqui há 1 ano ou 2 fizemos um encontro em que a Ana também esteve. Eu fui convidado por ele na Universidade Autónoma. O tema fui eu que propus e era uma coisa basicamente Portugal, Brasil, África. Era a ideia, pioneiro, de fazer a triangulação, pela primeira vez uma triangulação sobre as questões da arquitetura moderna, articulando entre Portugal e Brasil, África. E quando recebemos a visita dos colegas de São Paulo, a professora Maria Lúcia, vários colegas interessantíssimos e muito dados e muito atentos à questão, eles ficaram completamente espantados com o assunto, não conheciam o assunto de parte nenhuma, nem Angola, nem Moçambique, nem arquitetura, nem coisa nenhuma. Portanto, há uma ignorância profunda. Isto passou só 1 ano, ou 2. E, portanto, estabelecemos mais contactos e a Universidade de São Paulo, evidentemente, é nuclear na Hispano-América, porque ela tem também os seus braços ligados e articulados com as universidades do México a Buenos Aires, mas também não chega. Aqui há tempos consegui publicar um artigozinho sobre o post-colonial, Architecture and Portuguese Architecture and Urbanism in Colonial Portuguese Architecture in Post-Colonial Times. Reflexão. E saiu numa revistinha de Nova York, Sociology Study, saiu em outubro. E eles convidaram porque era um assunto que tinham ouvido por acaso em Coimbra, num encontro que tinham lá participado e tal, com africanos, e estavam muito curiosos de saber um assunto do qual não sabiam absolutamente nada. Ora bem, essa questão do mundo anglo-saxónico é importantíssima. Agora vou estar em contacto também, vou à Austrália. Já reparei que há aqui aportes do Hugo sobre a Austrália que me interessa muitíssimo ouvir. Enfim, também já saíram coisas, a Ana também já publicou naquela revista do México, do Distrito Federal do México. É importante porquê? Porque este descentrar é um descentrar que ajuda a objetividade e a compreensão de um outro olhar. Há possibilidade de um outro olhar que nos esclarece, que dá força, no fundo, ao tema, porque começa a haver outras vozes e outras leituras, até eventualmente contraditórias, complementares, etc. E que não podem ser de origem portuguesa por definição do problema e do tema. O Pancho Guedes fez isso em 1960. Ele foi diretamente de Lourenço Marques para Londres mostrar os seus trabalhos. E ele estava consciente da importância da internacionalização. Enfim, num contexto completamente diferente, mas é mesmo o mesmo assunto. Ele foi direto ao mundo anglo-saxónico e neerlandês. São esses que interessam. Tem uma experiência pós-colonial fortíssima em África. Portanto, esta questão da divulgação internacional e da criação de um circuito internacionalizado de crítica e de conhecimento da historiografia sobre a arquitetura portuguesa em África é essencial. Não é porque seja única, mas enfim, já falámos nisso várias vezes, todos nós sabemos que é muito tardia, que é muito qualificada, que tem características especiais porque vem de uma colonização antiquíssima. Portanto, são coisas que diferenciam do mundo colonial africano, anglo-saxónico, francófono, etc., belga, etc. Terceiro e último tópico, espero ainda ter 1 minuto. Não, tem, Zé Manela, quer dizer, é só para cada um de vocês não falar meia hora e depois... O terceiro e último tópico aliás é o conteúdo básico desse artigo do Sociology Study, este assunto não é apenas do domínio da historiografia, seja internacionalizado ou não. Este assunto diz respeito a valores, características, formas, desígnios, que são importantes no mundo atual, no século XXI, em África, na África dos Palopes. E outra África, enfim, também. Enfim. Que há tempos encontrei um amigo nas férias, um jurista, não é moçambicano, mas que se naturalizou moçambicano. Eu também usei as frases dele nesse artigo. Ele dizia uma coisa interessantíssima. Ele tinha um trabalho na Unesco, ou na Comissão Europeia, em Bruxelas, e tinha visitado, por via disso, durante vários anos, uma série de capitais africanas, anglófonas, francófonas, por aí fora.
E depois vem-me dizer isto. E ele é moçambicano de naturalização, portanto é uma voz insuspeita, não é nada lusófilo, não é? A grande diferença das cidades portuguesas em África é que foram construídas para ficar. Os tipos que as fizeram-nas para ficar lá. Independentemente de ser para explorar mais ou menos o habitante, a comunidade. Não é a questão da colonização e da exploração que está em causa. É a atitude perante o espaço, o landscape, o ambiente, o sítio, a pré-existência, como queiram, que é uma atitude de adesão, de diálogo, de fazer o melhor e o mais belo possível. Isso é que eu acho extraordinário. E acho interessantíssimo que ele tenha apanhado, não sendo arquiteto, não sendo português, que ele tenha apanhado essa. Não é? E depois, por acaso, encontrei uma referência de uma jornalista inglesa que estava em Luanda, enfim, e ela dizia: esta cidade de Luanda tem uma coisa diferente das outras. Nós não nos sentimos tão culpados pela colonização quando estamos a passear em Luanda. Isso é depois um bom tema para... É um bom tema. Foi ela que disse, não fui eu. Bom, e portanto, o que é isto dizer? Quer dizer que, em relação ao legado da arquitetura moderna de origem portuguesa, em Angola, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, Guiné, sobretudo do segundo quartel do segundo e terceiro quartéis do século XX, de 1925 a 75, mas sobretudo de 50 a 75, há um corpo de profissionais, de autores, de criadores, de apenas técnicos, urbanistas, desenhadores, arquitetos, etc., engenheiros, que atuaram de uma forma coerente, enfim, generalizando dentro do possível, com o que eu acho que foi um sentido fortemente ético da disciplina da arquitetura. Ético, no sentido em que esteve sempre associado, não é por estar em África, era a atitude da geração, que eles aplicaram à ideia de melhorar a qualidade de vida da comunidade, melhorar o social, a dimensão social da arquitetura, que é uma dimensão ética para eles nessa perspectiva. Depois, paralelamente a isso, e indissociavelmente, o grande conhecimento tecnológico. Vai-se falar da arquitetura tropical, da arquitetura nos trópicos, não é? O Vasco Vieira da Costa, um grande autor que trabalhou e viveu em Angola e Luanda há muitos anos, dizia: bom, fazer um edifício em Luanda é um teste se é bom arquiteto ou não, porque se o arquiteto não for bom, as pessoas morrem sufocadas no edifício. É uma época antes do ar-condicionado. Portanto, tem que se saber as correntes de convecção, tem que se saber como é que a coisa refresca, tem que se saber todas essas... Portanto, um conhecimento tecnológico que, nesta geração, está associado à indústria, ao progresso assente na crença do desenvolvimento industrial. Enfim, com todas as restrições que a relação da África com isso terá. Portanto, esse sentido ético, de comunidade e esse sentido técnico e tecnológico de modernidade e de indústria. E um último aspecto dessa geração que eu acho que é essencial reafirmar é o sentido de pedagogia. Nós aprendemos e comunicamos e explicamos e dizemos. Muitos destes arquitetos eram professores no liceu, no ensino técnico. E não é por acaso, não era só para ganhar a vida, porque não, eles acreditavam na transmissão desse saber. Portanto, para terminar, o que eu sinto é que estes assuntos, infelizmente, e sem querer armar em demasiadamente politicamente incorreto, ou em paternalismo, ou não sei o que, pós-colonial, quer dizer, estão praticamente esquecidos pelas autoridades, pelas universidades, pela produção de conhecimento sobre a arquitetura em Luanda, em Maputo e todos esses sítios. Ou pelo menos não estão adequadamente compreendidos, porque eles estiveram lá, eles trabalharam lá. Muitos deles continuaram lá depois das independências. O Castro Rodrigues deu a sua vida. E eles parece que não existiram. Como dizia o Cristina da Silva quando o entrevistaram nos anos 70, os senhores desconhecem. Parece que eu nasci hoje. Não é? Infelizmente. Ok. Está feito. Bom, eu agora ia passar então a palavra depois ao Miguel Santiago. Antes do Miguel falar, queria só dizer-vos uma coisa, enfim, só contextualizar um bocadinho porque é que esta sessão também se chama Vitrúvios Moçambicanos, porque, obviamente, uma coisa muito interessante é, enfim, e provavelmente prende-se com aquilo também que o José Manel falou,
é que quando nós começamos a perceber, por exemplo, qual é que é a receptividade desta arquitetura que se faz em África nos próprios circuitos modernos portugueses, portanto, ela é divulgada pelos colegas. Há um caso muito interessante, agora até mencionado, uma deixa que é aberta aqui pelo Zé Manel, que é o caso do próprio Francisco Castro Rodrigues, que é uma figura muito importante na renovação da revista Arquitetura que se faz na segunda série, não é? A Pensão Digna e Imagineira, na segunda série, portanto, a partir de 1947, trabalha juntamente com a equipa que a renova, o João Simões, designadamente, que é o homem que aparentemente terá comprado, ele diz que comprou a revista, não será exatamente assim a história, mas que comprou, enfim, o direito a poder publicar a revista, o nome da revista. Portanto, a revista era de facto feita provavelmente muito nesse circuito, e o Castro Rodrigues, quando vai para a África em 1953, chega lá em 54, demora alguns meses a chegar à África, quando chega à África corta completamente relações, ele não corta relações porque os amigos ficam cá, não é? Mas quer dizer, ele nunca mais publica na revista, nunca mais vê a revista, nunca mais tem relações com a revista. Portanto, uma das coisas muito interessantes é quando começamos à procura dessa arquitetura, da divulgação dessa arquitetura moderna feita em África, nas revistas portuguesas, que eram publicadas na época, na Binário ou na Arquitetura principalmente, não é? Aquelas que eram mais importantes. Por exemplo, nós não encontramos capas. Encontramos de facto uma capa, já que sai já depois do 25 de Abril, de uma moradia geminadas, de um arquiteto chamado Vítor Santos, que terá construído em Luanda. Eu não consegui localizar casas é muito difícil nós localizarmos, ou temos de facto uma referência muito clara de onde é que elas são localizadas, ou então é quase impossível encontrarmos só por acaso. E andámos um pouco à procura das casas, não as encontramos em Luanda nas 2 vezes que fomos lá, mas era a única capa que tínhamos de edifícios realmente construídos em África e que tivessem depois sido publicados. E, portanto, obviamente optámos por ir buscar esse trabalho incrível que é feito na revista Arquitetura Portuguesa, onde a obra do Pancho é divulgada já nos anos 80 por uma geração de arquitetos, da qual o Zé Manel também faz parte, era a geração, enfim, do Manuel Graça Dias, não é? Que participam na revista, mas não só. Aliás, o Manel disse até que tem um papel bastante pouco interveniente nessa escolha do Pancho, mas depois ficou bastante apaixonado pelo Pancho, mas exatamente que retomava essa obra africana, digamos assim, para as páginas e para a divulgação nos circuitos arquitetónicos nacionais. Portanto, isso é engraçado, porque mesmo cá dentro há de facto uma separação, depois podemos falar porquê, há de facto um afastamento entre aquilo que é a produção dos arquitetos que trabalham em Portugal continental e aquilo que é depois a produção que é feita e inclusivamente até os arquitetos não procuram divulgar os seus trabalhos nas revistas portuguesas ou não têm eco para divulgar os seus trabalhos nas revistas portuguesas. Pois isso é um tema que deixaremos em aberto. De qualquer maneira, eu tinha desafiado o Miguel para vir aqui exatamente falar da maneira como a obra do Pancho rompe, enfim, não tanto as revistas portuguesas, mas as revistas internacionais, não é? Como o Pancho se torna uma espécie de fenómeno, enfim, singular da nossa cultura dos anos 60. Miguel. Boa tarde, queria agradecer à Ana o convite, felicitar os meus colegas da mesa, agradecer à Ordem dos Arquitetos, e que já não entrava nesta casa há muito tempo. Trabalhei aqui, mas agora há muito tempo não vinha cá. Eu vou-me centrar fundamentalmente na obra do Pancho, que é o que eu conheço, e portanto o meu discurso não vai, eu não sei se tenho um discurso tão lógico e tão preparado como o Zé Manuel Fernandes, e o meu discurso vai ser muito só sobre o Pancho. Eu estive a rever a minha tese de doutoramento e estive a analisar a bibliografia, que parecia-me que era o que era importante, e estive a contar e a sistematizar o que é que isto dava. E temos que ver que isto era um mundo diferente. Ainda não vi a Bolonha, isto para as pessoas aqui que são universitários. Os catedráticos não, que já têm a carreira feita, mas nós temos que estar sempre, temos que estar, ali para o Saldanha também, temos que estar sempre a publicar. O Pancho tem, desde que começa a ser publicado, em 62 e em 58, 62 até 83, portanto eu tive mesmo a ver até 86, que é a entrada da CE. Eu até fui ver mesmo, se tínhamos entrado em 86, pronto, até 86 tem 16 artigos dele, e quando digo dele é como teórico e crítico, isso também é muito interessante, e aí ele fala
do Tito Zung, do Mapoga, do Corbusier, que ele é um apaixonado por Corbusier, fala da cidade doente e depois tem 36 artigos sobre ele. E eu estive a fazer aqui mas pronto, antes disso eu vou balizar só. Eu acho que há aqui 3 coisas muito importantes, que é, ele participa na Bienal de São Paulo em 1961, que é a 6ª Bienal de São Paulo, tem um encontro em 62 em Royaumont com o Tim Ten e passa a conhecer o John Donat, que foi o grande editor da World Architecture, em 62. Pronto, mas, portanto, ele tem 16 artigos dele, como digo, ele a explorar aquilo que ele gosta, desde o senhor que desenhava envelopes e aviões, que era o Tito Zung, desde uma tribo que eram os Mapoga, que desenhavam efeitos nas casas e faziam umas pinturas extraordinárias nas casas, uns sopros geométricos muito divertidos, até à cidade doente, como eu vos estava a dizer. E depois, portanto, tem 36 artigos. Esses artigos, eu estive a ver aqui, obviamente muito publicado na África do Sul, no Close-Up, The Reporter, Habitat, Living e no Jornal da Ordem da África do Sul. Em Inglaterra, na Architectural Review, na Punch, na AD, na Face, na Architectural Design e na A-Files. Nos Estados Unidos, engraçadamente, na National Geographic. Foi publicado na National Geographic, na Architectural Forum, Express e Architimes. Em França, na Architecture d'Aujourd'hui, claro. E na Afrique, que era uma coisa. Em Itália, na Edilícia Moderna. E no Japão, na Japan Architects e na A+U. Ou seja, ele foi publicado, portanto, todas as revistas melhores do mundo. Na Architectural Review, na Architecture d'Aujourd'hui, portanto, isso é muito interessante. Ele, na Bienal de São Paulo, em 61, ele mostra 3 obras dele. É o Leão que Ri, são 12 casas para a cooperativa, que são as casas em banda, e mostra a Casa Pão Juiz, que é considerada, que é a Casa Leite Martins, conhecida por Casa Avião. Mostra essas 3 obras, e os brasileiros ficam apaixonados pelo Pancho e dizem que é o Niemeyer do Índico. Ele ficou como designado Niemeyer do Índico. Ele aproveita realmente o primeiro encontro em Royaumont em 1962, portanto com o Tim Ten, em que isso das minhas conversas, percebe-se que eles eram imensos, eram o Baccaman, o Candilis, uma quantidade de coisas, mas há 3 pessoas que ele mantém uma relação até ao final da vida. O Tim Ten está todo morto, menos o Pancho. Mesmo os tipos que eram mais novos, o Giancarlo Ricardo, já morreu há imenso tempo. Portanto, mas as pessoas que ele tem mais afinidade é o Aldo Van Eyck, o holandês, e é o casal de Smithson, é a Alison e o Peter. Percebe-se pelo Pancho que ele tem um gosto mais pela Alison tanto que ele pede à Alison, não porque é a própria Alison, ele apresenta a obra dele, ele aproveita este encontro para mostrar a imensa obra. Eu pus aqui, porque ele para São Paulo só tinha levado estas 3 obras. Ele em Royaumont apresenta o restaurante Zambi, a Casa Avião, o grupo 12 casas, o prédio Abreu Santos e Rocha, o Infantário Piramidal, a ISAUS e a Sagrada Família. Apresentou estes projetos todos. É fundamentalmente este último, a Sagrada Família, que dá o grande debate e a grande confusão com o Baccaman, por causa da igreja não ser um espaço limpo, portanto, de ter os chamados esconderijos, e que aquilo tinha a ver com a igreja e a questão da pessoa se poder esconder, uma quantidade de coisas, e portanto que não era, e portanto dá uma grande conversa, uma grande discussão, mas ele, portanto, aproveita este encontro para mostrar a sua obra toda, e realmente os arquitetos ficam deliciados, porque acham que na Europa se demora imenso tempo a fazer projetos e obras, ao contrário que ele em Moçambique consegue fazer projetos e construir, porque já havia um aspecto da legislação, da legalidade na Europa, quer dizer, construir em Berlim, ou construir em Amsterdão, ou construir em Londres, não era a mesma coisa de construir em Maputo. Eles ficaram um bocadinho invejosos como é que ele tinha, com um ateliê tão pequeno, ele mais 2 ou 3 pessoas, tinha uma enorme capacidade de trabalho, mas que era a dele, mas enormes projetos. Portanto, e ele aproveita isso, como vos digo, para, ao conhecer esses arquitetos internacionais, também para lhes pedir, e por isso é que eu estava a dizer que é a Alison que escreve o artigo para o Japão. As cartas do John Donat, é muito engraçado. John Donat é um tipo mais novo que o Pancho. John Donat nasce em 33, o Pancho nasce em 25. John Donat já morreu há 10 anos, 11 anos, morreu em 2004. É conhecido fundamentalmente por ser um grande fotógrafo de arquitetura, mas ele quer publicar a Architectural, uma revista que demonstra o mundo todo, e portanto ele pede ao Pancho
para ser o editor da África. As cartas, isto tem a ver com, era um anexo do meu doutoramento, eu acho que vou aproveitar esta hipótese, era uma coisa que eu adorava publicar, que são as cartas do Pancho para o John Donat, que eu acho que são magníficas, e descobre-se ali muita coisa. Por exemplo, descobre-se que o Pancho é o primeiro a querer publicar em Portugal o Cisa e o Tavra, que ele escreve as cartas são de 12 de dezembro de 1962 a 28 de fevereiro de 65, portanto são 2 anos e pouco, mas constantemente cartas de um lado para o outro. E é muito engraçado porque o Pancho exprime todos os seus gostos, de quem gosta, de quem não gosta, dá uma lista de quais os 10 melhores edifícios do mundo de sempre, e portanto há coisas muito divertidas. É muito engraçado porque a primeira carta, e portanto o John Donat pede ao Pancho para ele ser o editor africano, e logo na primeira parte ele diz que quer uma dimensão sociológica, técnica e formal. Estávamos há um bocado a falar na técnica, mas é muito engraçado que ele parte, a primeira que ele diz é a sociológica, e isso parece-me muito interessante. Pronto, o Pancho responde que sim, e portanto fala no Tavra, em que diz que fez uma conhecida escola primária, está-se a referir à escola primária do Cedro, que é uma obra de 58, esta carta é de 62, portanto a obra tinha sido concluída, e diz que Cisa acaba de fazer um ótimo restaurante próximo do Porto, é a Casa de Chá. Ele depois, na citação, salvo erro, ele diz como um barco encalhado, ele tem uma expressão, ele é muito irónico e divertido, como um barco encalhado, qualquer coisa assim. O que é que eu queria dizer mais? Pronto, portanto, eu acho que esta dimensão da Bienal de São Paulo, a questão do Royaumont e a questão das cartas são aquilo que demonstra e que põe o Pancho, e como vos disse, nestas revistas que eu falei, são as revistas de referência na altura do mundo, portanto põe o Pancho como arquiteto conhecido internacionalmente. Aquilo que o José Manuel Fernandes dizia, realmente ele é um homem anglo-saxónico profundamente, porque os grandes amigos deles estavam em Inglaterra, era o John Donat, era o Julian Bernard, a África do Sul tinha essa relação muito próxima com a Inglaterra, ele teve muitas vezes também nos Estados Unidos, e portanto julgo que assim terminava esta primeira parte. Ok, muito obrigada Miguel. Eu agora ia passar ao Zé Luís Saldanha. O Zé Luís Saldanha e eu somos cúmplices de alguns projetos de investigação. O Zé Luís partilhou connosco no projeto passado, quer dizer, com a equipa toda de investigação, um trabalho notável, que era o trabalho de recolha fotográfica que o arquiteto Luís Pessoa tinha feito ao serviço da Agência Portuguesa do Ultramar, da Agência do Ultramar, da Agência Nacional do Ultramar, e que mostrava exatamente as viagens também que o próprio arquiteto Luís Pessoa tinha feito e a relação que ele tinha com esse território. Essas imagens acabaram por ser muito importantes depois até para nós definirmos o nosso próprio trabalho, quer dizer, essa descoberta dessas imagens que eu pessoalmente não conhecia e que penso que os investigadores que estavam no projeto também não conheciam, acabaram por trazer uma dimensão outra ao trabalho que não estávamos à espera, porque de facto tínhamos a hipótese de ver o olhar do arquiteto, não é? A maneira como o arquiteto se tinha relacionado com aquela paisagem. Depois, a partir daí, fomos descobrindo as obras do próprio Pessoa em África, também em Portugal, mas interessavam-nos mais as africanas, provavelmente que estarão entre as mais interessantes que ele produziu, portanto também esta dicotomia é interessante, e realmente o Pessoa é um homem que se forma também nesse contacto com o mundo anglo-saxónico e na Architectural Association, no curso exatamente dedicado à arquitetura tropical, não é? Que ele vai inaugurar, não é? Que ele vai ser um dos alunos e que vai inaugurar. Portanto, e nesse sentido eu pedi ao Zé Luís, até, enfim, para trazer um bocadinho aqui esse outro lado de um outro arquiteto que trabalha para os organismos públicos, não é? Portugueses, que tem essa formação e que trabalha entre cá e lá, portanto, entre Portugal e África. Portanto, uma experiência muito diversa do arquiteto Pancho Guedes. E vamos ver aqui então, pois o José Luís trouxe também uma apresentação. Eu peço que, quando aparecer o número de imagens, desviem os olhos rapidamente para o lado. Não faz mal. Porque a maior parte delas vão estar projetadas só durante 5 minutos.
Assim que sim. Portanto, não olhem ali para a coisa. E é esta passagem muito divertida dos Lusíadas que fala sobre o Fernão Veloso, porque nós vamos acabar com uma fábrica de cimentos que fica na praia de Fernão Veloso. E, portanto, o Fernão Veloso resolve ir a certa altura ver da terra o trato e partir-se para eles com o mato, pelo mato. Para eles, necessariamente, com os moçambicanos. Eu esqueci-me de saudar os presentes que aqui estão, pedi desculpa por um par de minutos de atraso e a grande sorte de poder estar numa mesa com dois professores catedráticos e com Miguel Santiago, que eu conheci no dia das suas provas de doutoramento. E, portanto, o Fernão Veloso, sobre o Pancho Guedes, o Fernão Veloso resolve ir ver a terra, o hinterland moçambicano. E como me propus fazer algumas triangulações, a Ana e o Paulo vão-me desculpando por enquanto de me pedirem umas coisas e eu trazer outras. No dia em que me deixarem de convidar, eu fico a saber que eles já não estão com mais paciência para este modus operandi. E eu comprei este livro no ano 2000 no centro da cidade de Santos, autoria, obviamente, do Hugo, o que significa que nestas triangulações que a vida nos coloca, tenho a sorte de estar aqui também na mesa com ele. E por causa disso trouxe aqui um compatriota seu, o jovem Chico Buarque, ladeado de dois famosos moçambicanos, não é? Talvez, com exceção de Samora Machel, os mais célebres oriundos de Moçambique e que, entretanto, morreram ambos no ano passado. Portanto, era o capitão da Seleção Nacional e o famoso Eusébio da Silva Ferreira. Uma fotografia minha e da minha irmã, porque as lembranças mais antigas que eu tenho da minha vida são de Moçambique. E, portanto, quando uma pessoa acha que é realmente lisboeta, portanto, os meus avós todos nasceram em Lisboa, e que, afinal de contas, não temos tanto a ver com paragens distantes, de repente começamos a procurar e temos muito mais do que pensamos. E, portanto, aqui já estava o meu irmão também, com o típico edifício Estado Novo, mas isto é em Nampula. Eu presumo que poderá ser uma... Enfim, tem a métrica mais ou menos aproximada da escola primária, não estou seguro, poderia perguntar a quem me soubesse dizer. As duas casas onde vivemos, e aqui há uns tempos eu passava na rua com o meu pai e apontava aqui em Portugal... duas casas geminadas que me pareciam realmente muito bem desenhadas. O meu pai estudou Direito e disse que achava que as casas eram horríveis, pareciam tal e qual aquelas que se faziam em África. E eu disse-lhe, pois é isso mesmo que eu estou a dizer. E aqui, o segundo local onde vivemos, o meu pai teve a sorte de poder ficar em Nampula e, portanto, descobri que, afinal de contas, durante os primeiros anos de vida, vivia a umas dezenas de metros de um edifício projetado pelo arquiteto Pancho Guedes, do qual eu não vou falar muito porque está cá o Miguel, e portanto temos ali o edifício do Hotel Portugal, mais distante, e o interesse dele surgir fotografado nos diapositivos feitos pelo meu avô, o arquiteto Luís Pessolo, e portanto estas coisas vão-se ligando desde a Baixa de Santos e a compra de um livro do Hugo Segawa até descobrirmos que, afinal de contas, até vivi bastante próximo de um edifício do Pancho. E uma fotografia em que estamos os dois. Achei que não fazia mal. Portanto, eu tomei os tópicos de hoje e vou falando de alguns dos protagonistas. O Pancho era um apaixonado pela ilha de Moçambique. Eu creio que todas as pessoas que vão à ilha de Moçambique ficam apaixonadas pela ilha. E lembro-me quando mostrámos umas fotografias no Forte de Sacavém ao Pancho, mostrámos uma capela que vamos ver em seguida, fotografada pelo meu avô. E o Pancho de imediato usa uma expressão muito moçambicana e eu diria com alguma erudição histórica, diz: isso era em terra firme. E portanto aqui temos uma planta, presumo eu que do século XVII, começo do século XVII, e a igreja é esta que o Pancho de imediato começou a descrevê-la com uma enorme minúcia. Nós queríamos que ele nos dissesse onde é que estas coisas eram e ele disse: isto é em terra firme, que tem um significado especial para quem gosta da ilha de Moçambique. Aqui está ela, fotografada pelo arquiteto Luís Pessolo, meu avô, e aqui fotografada pelo meu pai, e aqui fotografada uma das igrejas pelo meu pai, e uma rua também feita pelo meu pai, e uma fotografada pelo meu avô, Luís Pessolo, e portanto esta pérola do Índico, não é? Esta coisa espantosa
que de ilha tão pequena veio a batizar um país que tem para aí 6 vezes o território nacional. Curiosamente, depois de fazer o livro sobre o meu avô, lembrei-me que o meu outro avô trabalhou a vida toda no Ministério do Ultramar e, portanto, para uma pessoa que acha que tem pouco a ver com o ultramar, já tenho muita coisa, não é? E, portanto, este álbum espantoso da visita do Presidente da República em 1939 a Moçambique, vou mostrar apenas alguns elementos gráficos muito próprios da época, muito ricos, não é? E da arquitetura efêmera que é produzida por ocasião da visita do Marechal Carmona à então chamada Lourenço Marques. É muito interessante, o Paulo já as conhece porque eu mostrei algumas destas imagens, porque se encontra um Art Deco, digamos que apropriado para efeitos da realização dos edifícios da arquitetura efêmera desta exposição celebrativa da chegada do Presidente da República, e não custa admitir que algumas destas experiências de 39 vieram a ser usadas na exposição do mundo português. A qualidade da execução, a escala e os próprios projetos não tão qualificados, mas não deixa de ser surpreendente que se construísse todo um aparato. Aqui é a imagem que acompanha a chegada do Presidente da República, e cá temos embarcações e a chegada ao Porto com esta porta triunfal, então, debaixo da qual vemos passar o Marechal, acompanhado do Ministro Vieira Machado, que é o senhor que está de óculos à sua direita, à nossa esquerda, do qual o meu avô era secretário. E, portanto, como o meu avô era uma figura menor, de vez em quando aparece retratado nas fotografias assim furtivamente. Portanto, é aquele senhor que está a espreitar e apontado ali com o número 1. E ali como número 6 só se vê mesmo a testa. E, portanto, eu só me lembrei desta associação quando já tinha feito o livro do Pessoal. E ali com um capacete, pelo menos o meu pai identificou como tal. E aqui a iluminação elétrica dos elementos arquitetónicos Viva Carmona, com alguns quadros vivos alusivos às várias províncias da nação, o que não deixa de ser muito curioso. Quer dizer, no Festival Noturno temos aqui um grupo de algarvios, um grupo de madeirenses, alguns moçambicanos, afinal estamos na terra deles, e alguns indianos, porque ainda temos a Índia portuguesa. O Minho traz os montes, a beira com o fulano sentado numa pose, digamos que desafiadora, com a guitarra na mão, a Extremadura, e portanto realmente nós quando estudamos estas coisas, elas acabam por nos revelar facetas relativamente delirantes, para usar uma expressão que o Pancho gostaria. O cortejo presidencial a descer a Avenida JJ Machado, o que esse então é mais espantoso ainda, porque tem uma porta triunfal, homenagem aos portugueses da Índia, portanto há uma visita a Quelimane e há uma série de carros alegóricos cujo desenho é muito curioso. Portanto, a figura do Adamastor, que é mais ou menos creio que uma criação do Camões, não tenho a certeza, e depois vários carros com um desenho realmente curioso e algo surpreendente para 39 aparecerem. Portanto, o Vasco da Gama e as suas naus, a nau extremamente estilizada, e, portanto, estas, digamos, dicotomias que muitas vezes aparecem nos totalitarismos da época, na qual o desenho oscila entre no nosso caso, o português suave, e algum arrojo estético muito considerável. A conquista, a ocupação, a evangelização, e, portanto, é muito surpreendente que montassem todo este festival em 39, em cima as bananas e ananases, e faz-me lembrar as alegorias do Cândido Portinari no Ministério da Educação e Cultura, que eu creio que estava a começar a ser construído em 39, aproximadamente. Os citrinos, o chá e café, o algodão, o açúcar, as bananas e ananases já foram vistas, o sisal, o tabaco, com umas senhoras a acompanhar, que eu não sei muito bem o que é que vão ali a fazer ao lado, não sei se é suposto na altura as senhoras já serem autorizadas a fumar, os cigarros num feixe com os filtros e tudo metidos no meio do carro.
o milho, as oleaginosas, portanto isto de certa forma reduz a uma dimensão ínfima o Carnaval de Torres Vedras, não é? As madeiras, o trabalho, a indústria da cerveja e refrigerantes. Eu tive para ver se descobri se isto é um ananás ou não consigo perceber muito bem. A fauna, portanto, os animais rampantes saltando do carro. Isto é uma sessão resumida, não é? O caso da Rádio Clube de Moçambique é extraordinário, não é? Absolutamente extraordinário. Portanto, os feixes de rádio que emanam, portanto, tudo isto até com uma aparência mitológica e depois com as pautas com o pentagrama, com a clave de sol. Montaram uma locomotiva em cima de um carro e depois em baixo o ómnibus, expressão que ainda se usa no Brasil e que pelos vistos se usou cá e agora já não se usa. A automotora, que é diferente da locomotiva, o avião comercial, os desportos, a representação atlética, a instrução, a assistência pública, os desportos novamente, o colono, o império, um carro absolutamente fantástico, porque este tipo de expressão costuma-nos aparecer em ilustrações, mas não com 3 dimensões, não é? Com esta pujança, vista geral. Depois montam uma feira parecida na Beira, uma reconstituição da Porta da Fortaleza de Sena, a inauguração, cá vemos o Art Deco em baixo. Comunidade chinesa, aldeia indígena, são realmente peças muito curiosas, inclusive ao interior, não é? Com aquele apelo ao desenho moderno que o Estado Novo utilizava também. E finalmente a indústria do cimento. Este aqui ainda é do cortejo de Maputo. O arquiteto Luís Pessoal fez a fábrica de cimentos de Nacala para o mesmo industrial, o António Champalimau, para o qual o Pancho fez este totem, este pilon champolimónico, como ele lhe chamava, com peças extraordinárias enfiadas num feixe à vertical. E o Pancho não é uma pessoa fácil de surpreender, mas ele ficou realmente surpreendido quando eu lhe disse que o meu avô tinha projetado a fábrica de cimentos de Nacala para a mesma pessoa. E surpreender o Pancho é sempre uma coisa ótima, não é? Não é fácil de surpreendê-lo. O que deu origem então ao livro sobre o arquiteto Luís Possolo, que estudou efetivamente na Architectural Association, e o Jorge Figueira e a Ana fizeram o favor de fotografar a classificação dele. Aparece aqui em baixo a preto, que confirma uma coisa que era dita em algumas fontes, é que ele foi o melhor aluno da primeira edição do curso de Arquitetura Tropical. Cuidadosamente não aparece a letra F lá para cima, porque tinha o Kenneth Frampton, que parece que não teve classificações nada boas, e o arquivista da Architectural Association vê o nome daqueles e fica logo assustadíssimo com o que é que lhe pode acontecer. E, portanto, eu não sei quais foram as classificações, apenas podemos especular. A documentação relativa aos estudos que o arquiteto Pessoal faz, então, na Escola de Arquitetura da Architectural Association, ficamos sabendo quais foram os 4 projetos que ele desenvolveu, e com isto vamos então à fábrica de cimentos de Nacala, que é uma peça incrível e eu gostaria muito de ler um dia. Descobri na Torre do Tombo uma foto da maquete, a maquete já se há de ter perdido, e a única coisa que não foi executada é a linha férrea que envolve e que levaria os cimentos para o porto de Nacala. O interessante é que quando olhamos para a fotografia do complexo acabado de construir, parece também uma maquete. Portanto, tem assim um ar relativamente imaculado, uns edifícios de uma arquitetura bastante, enfim, francamente moderna, não é? Em que, vejamos que isto é projetado no final dos anos 50, não é frequente um conjunto industrial ter esta qualidade de desenho e acompanhamento de espaços verdes, mas menos ainda seria de esperar em paragens tão distantes, embora possam haver exceções. E, portanto, algumas imagens que já são conhecidas de vários de vós, das peças projetadas pelo arquiteto Pessoalo. Obviamente, hoje em dia, os projetos de segurança não permitiriam que aquilo não tivesse guarda, mas é evidente que fica mais bonito assim, não é? O aprendizado de trabalho que ele tinha feito, portanto, eu entendi trazer um único projeto, que é este que ele realiza para Moçambique,
E é incrível a imagem que ainda hoje podemos ver no Google Earth, que isto parece uma cratera, não é? Portanto, é um exercício territorial realmente deliberado. Com todos os sistemas de ventilação cruzada conhecidos. E, finalmente, quando uma pessoa investiga, tem que ser um bocado persistente, consegui arranjar fotografias atuais da fábrica que ainda labora. Aqui uma grande angular e este edifício que vimos há pouco, que está surpreendentemente bem conservado, diria. Portanto, quero ver se um dia consigo arranjar condições para me dirigir lá. Esta imagem é uma imagem de que eu gosto realmente muito, porque isto passou-se no final dos anos 50, ou talvez começo dos anos 60. O senhor da camisa azul está a fazer um passo doble, não é? Há uns à esquerda que estão a reparar o automóvel e ainda se consegue ver as pernas de um que desce a escada. Isto é provavelmente uma máquina fotográfica a tirar um retrato em automático, colocada no chão, e eu costumo achar que a fotografia dá assim um ar um bocado Pierre de la Francesca, porque tem vários pontos de fuga. Fica na praia de Fernão de Veloso, onde se vê o meu pai sentado no jipe. Tinha de fazer serviço militar e aproveitaram para tomar banho. E, portanto, o final da imagem é que o Fernão Veloso, depois de subir garbosamente a encosta, é pouco depois visto pelo seu camarada que estava na embarcação a ver o Veloso a correr a toda a velocidade com uma coleção de moradores indígenas a correrem atrás dele. E então, quando ele volta e já está a salvo, um colega disse então a Veloso um companheiro, começando-se todo a sorrir: olá Veloso amigo, aquele outeiro é melhor descer que de subir, porque ele subiu devagarinho, mas veio para baixo a correr. Sim, responde o ousado aventureiro, mas quando eu para cá vi tantos vir, daqueles cães depressa um pouco vim por me lembrar que estavais cá sem mim. E portanto ele veio a correr para salvar os outros, não é? E portanto espero não ser desculpado por este tom pouco apressado. Impecável, Zé Luís. Bom, impecável, já estávamos à espera que fosse assim, não estávamos à espera de outra hipótese. E pronto, abandonando um bocadinho a África, isto obviamente acaba por ser ter uma dose bastante grande de Moçambique, o que era inevitável, uma vez que a capa é a capa do peixe, não é? Portanto era natural que houvesse muito Moçambique, mas não queríamos aqui desequilibrar. Depois já vamos falar um bocadinho sobre os outros espaços coloniais também, mas queria rapidamente passar então ao Hugo, não é? Que também trouxe uma apresentação, que é essa primeira. Tropical. E um pouco agora para descentrarmos então, não é? Como dizia o Zé Manel, descentrarmos um bocado e sairmos do mundo africano, enfim, desse período colonial, e irmos então ao que é que estava a passar do outro lado do Atlântico. Bem, eu agradeço esse convite da Ana, do Paulo, a Ordem dos Arquitetos. É realmente um prazer reencontrar as pessoas. O José Manuel Fernandes eu encontrei, ele já descreveu a situação. Eu conheci a Ana Vaz Milheiros e a Ana Tostões num retorno entre a Suécia e a Finlândia. E eu estive, por coincidência, no lançamento aqui, na Ordem, do livro, com o Zé Luís aqui, eu conheci nessa ocasião. E, enfim, é um prazer rever e estar aqui de novo com vocês. A Ana me deu uma certa liberdade, porque não sou propriamente um pesquisador de revistas, enfim, dentro dessa chamada que foi colocada. E eu fiquei pensando que... eu soube agora que era 10, 15 minutos, e eu fiquei pensando, puxa, esse deve ser os minutos mais caros meus, de atravessar o oceano e falar 15 minutos, mas vamos tentar. O que vou apresentar aqui é melhor vocês verem o livro Os Trópicos Sem Le Corbusier, que a Ana Vaz Milheiro já publicou e já analisou essa parte. Então, o Brasil Build, essa história já é bastante conhecida, o Henrique Mindlin, e a divulgação internacional que se faz da arquitetura brasileira, como nessa edição especial da Arquitetura do Juduí, 52, ou esta edição especial dedicada ao Brasil, mas que tem um dado muito curioso na capa, a maneira como a capa é tratada. Pegando um pouco de detalhe, vocês veem que é uma criação de uns predinhos com guarda-chuva, uma sombrinha, dando essa conotação dessa tropicalidade.
como o Architectural Forum ou este artista, o Bill English, que ele assina aí, ele vai fazer essa leitura da arquitetura brasileira com essa alegoria do grande sol e as figurinhas com um guarda-chuva e mostrando o detalhe dos diferentes tipos de brisas que aparecem aqui. E, de fato, isso se torna como que uma marca registrada, como esses brises fixos da Associação Brasileira de Imprensa, que foi publicado internacionalmente. Então, existe esse conceito dos espaços de transição, que, enfim, isto foi publicado no Brasil Builds, como também outros tipos, isso não foi publicado, mas isso são as invenções da arquitetura brasileira, de definir o caso, o Borsoi, que faz esse tipo de elemento vazado, mas já numa perspectiva que ele traz como uma industrialização das peças. Enfim, isso são partes, isso faz parte um pouco desta quase que mitologia que se estabelece sobre as diferentes formas de se estabelecer a proteção solar e atribuir uma dimensão estética a partir da combinação desses elementos, seja o Lúcio Costa aqui com os brises, com diferentes formas, diferentes soluções, criando essa trama, essa textura na fachada dos edifícios. Seguramente esse é o edifício que mais teve importância do ponto de vista de repercussão internacional, que vocês conhecem, a Ana já estudou bastante, já publicou, que é o Ministério da Educação e Saúde. E esse desenho foi publicado também no Brasil Builds sobre esse dispositivo que seria a proteção solar conforme a trajetória do Sol. Isso se torna uma marca registrada quando, em 2001, a Zilá Quezado Decker, que é uma brasileira, mas que vai desenvolver essa tese na Inglaterra, vai publicar esse livro e a capa, obviamente, é esta trama dos brises, que nós vamos ver que vai fazer, bom, são algumas imagens do edifício, talvez contradizendo um pouco. De um lado é o brise, do outro lado é um curtain wall. Então isso é um lado que, bom, mas em que o curtain wall é tão criticado, mas há uma lógica quase que perfeita de que essa fachada sul no Brasil, que quase nunca bate sol. Então é perfeitamente legítimo ter essa fachada, mas de maneira geral são algumas imagens. Aqui não tem a banana aqui. Mas, enfim, o portinário é uma fresco do portinário, são alguns interiores, essa ideia da ventilação cruzada, com ambientes totalmente abertos, como vocês estão vendo, permitindo ventilação cruzada. Mas essa fachada sul e essa conformação do edifício com essa moldura, essa estrutura, enfim, esse desenho, ele vai ter uma repercussão em vários projetos na América Latina, como, por exemplo, esse no Panamá, que é um palácio governamental, em que há uma combinação, claro que numa disposição diferente, mas os volumes, um volume baixo e um volume, enfim, prismático, que compõem esse edifício isolado na quadra, bem no padrão do Ministério da Educação e Saúde. Esse outro edifício também, em Havana, é o Ministério dos Transportes, vocês estão vendo o mesmo sistema de pilares, né? Com a mísula, e o piloti, e isto é a fachada, no caso norte, para eles, e a fachada sul é uma perfeita reprodução ou uma releitura do brise solaire do Ministério da Educação. Isso no México também nós vamos encontrar esse tipo de solução, em que, exatamente, a gente brinca que é rodoviária do Artigas no teto do prédio, mas é esse tipo de solução que é uma coisa bem brasileira. Eu não vou entrar no mérito disso, mas assim, isso seria de que maneira é esse tipo de arquitetura? A arquitetura brasileira alcançou outras partes da América, e essa é uma foto que se torna emblemática nesse universo das relações ou circulação que acontece, por exemplo, o mesmo tipo de solução na Venezuela, nesse centro Simão Bolívar, que é toda a malha de fachada com as duas ou três lâminas do brise, ou também acontece aqui, que vocês devem conhecer, que é o mesmo sistema da malha, da grelha, com os brises funcionando, enfim. Vê-se a circulação, então, dessa solução. Mas a América Latina não é apenas essa circulação da referência brasileira. Eu acho que é importante chamar a atenção desse arquiteto, Carlos Raul Villanueva,
Isso é apenas uma dessas obras, mas essa é extraordinária, essa Plaza Cubierta, na cidade universitária de Caracas, a UCV, Universidade Central de Venezuela. Este espaço é algo extraordinário, como é uma praça sombreada com um museu de arte contemporânea. Esse é o Leger. Villanueva era um amigo dos grandes artistas do pós-guerra e dos artistas latino-americanos que vão colaborar com Villanueva fazendo esses murais. E essa praça coberta é um lugar extraordinário. Aqui é o bimural do Leger. Ele vai criar essa praça coberta como um lugar maravilhoso, sombreado, que as pessoas, os estudantes ficam na hora do almoço, isso fica cheio de gente sentado. E é o sentido dessa arquitetura dos trópicos, que está ao outro lado do Leger. E vocês vão ver, daqui por exemplo, um Vasarely, um Victor Vasarely, que ele cria exatamente, ele monta essa estrutura dentro desse espaço sombreado, com uma luz baixando exatamente em cima, com o movimento da luz do sol, isso muda completamente a configuração. Então isso seria um outro universo da arquitetura dos trópicos, que tem a ver com um diálogo, porque Villanueva também conversava com os brasileiros, enfim, havia uma rede, vamos dizer, de conversações, tratando desse tema da arquitetura no trópico. Isso daqui é a aula magna do Carlos Raul Villanueva, talvez seja a obra-prima dele. É difícil dizer qual a melhor obra dele, mas é algo extraordinário no uso do concreto, no uso de espaços de transição. Espaços de transição que vocês podem ver, por exemplo, nessa imagem, que isso é um foyer. Mas, contrariamente ao foyer, cuja etimologia é aquecer, aqui é esfriar. E essas lâminas, essas grandes estruturas de elementos vazados, de ventilação, tudo isso aberto, um grande vão aberto para que a ventilação seja completamente livre e para chegar, enfim, na apoteose desse edifício, que é a aula magna com as nuvens do Alexander Calder, nessa grande obra de integração das artes. Bom, vamos dar algumas outras referências. Vocês conhecem a Pampulha de Oscar Niemeyer, feita entre 36 e 42. São essas imagens. As imagens estão um pouco distorcidas, eu tenho a impressão. Está um pouco mais largo, está um pouco mais largo, então, enfim, por favor, descontem. A proporção é uma coisa tão importante na arquitetura, todavia, vocês estão vendo as imagens. Isso é o interior da Pampulha, da capela, né? Esse tipo de ideia de solução de partido estrutural arquitetônico vai se espalhar pela América Latina. Isso são alguns desses exemplos, não só na América Latina, né? Como é o caso dessa capela em Luanda. Como o tempo é curto, eu cortei um monte, só para ter uma ideia. Nós estamos lá. E eu nem vou falar de Roberto Burle Marx, porque, evidentemente, não dá para falar nos trópicos sem falar da natureza. Todavia, deixamos isso para outro momento. Esse senhor que está à esquerda é Harry Seidler, que foi aluno de Walter Gropius em Harvard. Seidler é um austríaco de origem, nascimento, e que vai se tornar o mais importante arquiteto australiano do século XX. Essa foto é muito interessante, porque seria Seidler e seu mestre, Walter Gropius, mas existe uma outra foto, que é essa daqui, que é do próprio arquivo do escritório do Harry Seidler. Ele com Oscar Niemeyer, no Rio de Janeiro. Quando ele conclui o seu curso em Harvard, ele vem para o Rio de Janeiro estagiar com Oscar Niemeyer. E aqui está enfim, tenho a impressão que esse moço aqui ao lado parece que é o Burle Marx, mas olhei, não tenho muita certeza. Enfim, mas aqui está Harry Seidler, que ao voltar, veja, ele está aqui em 48, ao voltar para a Austrália, ele é austríaco, né? Ele vai imigrar para a Austrália e vai fazer umas primeiras obras para a família. Então vocês estão vendo aqui que, apesar de ser discípulo de Gropius, e aparece assim nos livros, agora é uma belíssima exposição do Seidler circulando pelo mundo, ele fez Harvard, discípulo de Gropius, a primeira fase de sua arquitetura é assim.
é o Yacht Club dos Oscar Niemeyer. Veja essa casa para a irmã. Integração das artes, uma coisa que rolava aqui no Brasil. Bom, não só no Brasil, obviamente. Mas, veja, por exemplo, essa imagem. A solução que ele usa para essa escada, e por uma coincidência eu tinha uma foto exatamente do Yacht Club. É uma solução recorrente, isto é, Zeidler vai fazer, por exemplo, daqui a outra casa, com o mesmo tipo de lançar este partido brasileiro de Oscar Niemeyer. Essa solução, veja, por exemplo, dessa casa Meller. O mesmo modo como ele trabalha com as paredes, com brise, esse tipo de abertura horizontal com fundo branco. Eu acho que isso é mais ou menos óbvio, né? Como é que então Zeidler sai do Brasil, muito mais impressionado com Oscar Niemeyer do que com seu mestre Walter Gropius. Zeidler, mais tarde, a obra dele, claro que vai ter uma expressão própria, mas foi um desses arquitetos que vai trabalhar nos trópicos, por que não? Que vai usar muita curva. As obras dele, se vocês verem agora, em livros belíssimos do Hayek Zeidler, ele não esqueceu essa lição brasileira. Por fim, esse senhor Gilberto Freire, eu acho que é importante frisar que foi um antropólogo, um intelectual muito importante no Brasil, que propunha ele tinha uma proposta de uma arte regionalista. Em 1962, ele tinha um conceito de uma civilização luso-tropical. Eu acho que dá para ler aí. Nada. Enquanto vocês leem, são 3, só para ter uma ideia. Gilberto Freire era, por que não, desculpe a expressão, chegado a Oliveira Salazar. E na introdução desse livro, o livro é de 62, ele desenvolveu isso na segunda metade dos anos 50, ele defendia, sim, uma civilização luso-tropical, no qual o Brasil teria um caráter protagonista, mediando o mundo tropical com a cultura europeia. E, num certo momento, como interlocutor de Salazar, nesse momento, ele lamenta que o Salazar começava um discurso que talvez fosse uma forma de incorporação como uma cultura à África colonial, à metrópole, utilizando esse discurso de uma civilização tropical. Isto é, o Gilberto Freire foi um intelectual que no Brasil é conhecido pela mestiçagem. Ele dizia que no Brasil não houve apartheid, enfim, eu estou simplificando muito as ideias, não houve apartheid, mas sim houve uma miscigenação em que o elemento branco e o negro conviveram. Isso, enfim, aqui ele fala também de uma arte simbioticamente hispano-tropical, particularmente luso-tropical, do qual a escultura, já brasileira do Aleijadinho, o grande escultor barroco, né? A música de Villa-Lobos, a arquitetura de Lúcio Costa, de Oscar Niemeyer, ele cita pintores, artistas, etc. E aqui ele lamenta, a África, né, e Orientes tropicais, onde me parece ainda deficiente a aliança, nesse particular, entre o tradicional e o moderno em simbioses eurotropicais. Há uma ideologização da questão do tropical no universo luso. E o que é essa ideologização? Ele fala, enfim, de Lúcio Costa, Oscar Niemeyer e Villa-Lobos, e eu acho que isso, aí que talvez seja uma das questões que talvez no Brasil, uma diferenciação entre o que é tropical e o que é nos trópicos. Houve um movimento tropicalismo, enfim, que é dos anos 60, é uma outra história, mas quando se fala de Villa-Lobos, veja, por exemplo, essa capa de um CD, né? Qual é a capa de um CD de Villa-Lobos de um brasileiro tropical? Bom, no caso, o Henri Rousseau, o Almoço do Leão, ou esta outra capa
de um livro de um Villa-Lobos, que o Gilberto Freire defendia como um símbolo de tropicalidade, e daqui é uma capa de um ilustrador cujo título da capa do desenho é Floresta. Então veja essa associação, por que não dizer preconceituosa? Porque quando este maestro dirige Mahler, Michael Tilson Thomas, ele aparece na capa desse jeito. E quando ele dirige uma peça de Villa-Lobos, É muito bom. por isso que no Brasil, quando não se fala bem de arquitetura tropical ou tropical, porque remete a uma noção estereotipada, claro. que pode ser Carmen Miranda, que curiosamente é portuguesa, bananas, coisas desse gênero. Então falamos de arquitetura nos trópicos e não arquitetura tropical. Sim. Por causa desse tipo de conotação, que é a imagem que os trópicos, ou melhor, que o tropical significa no mundo anglo-saxônico. É isso. Obrigado. Bem, eu acho que foi muito claro. Se me permite, eu acho que ele gostou.